Agora sim, de volta já que eu venho assim. E olha só, viu, pessoal, a pandemia, da Covid-19 provocou aumento no número de queixas de esgotamento profissional e pessoal em consultórios de psicologia, gente. E esse esgotamento, ele acaba gerando a síndrome de burnout. Quem fala mais sobre o distúrbio agora aqui com a gente é a psicóloga Mailane Soares. Mai, bem-vinda mais uma vez. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Mara, eu já me sinto em casa aqui na TV Mar. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui mais uma vez, para falar sobre a saúde mental, os cuidados com a saúde mental, que é tão importante, O que somos sem a nossa saúde mental, Ela envolve a memória, a atenção, raciocínio. E no caso da síndrome de burnout, que é justamente, a gente começa entendendo primeiro o termo burnout, que é uma palavra de origem inglesa, e ela traz a ideia de algo que parou de funcionar por conta da exaustão, e é justamente isso que acontece associado ao trabalho. Muitos médicos até afirmam que, na verdade, a síndrome de burnout é a depressão do trabalhador. Quando aquele trabalhador é exposto a uma carga excessiva de trabalho, ele começa a adoecer. Eu acredito que todos nós aqui, vocês que estão nos acompanhando também, já experimentou, já vivenciou uma situação de estresse no trabalho, E seja por um trabalho extra, seja por levar o trabalho, do contexto do trabalho para casa, muitas vezes isso acontece também, principalmente na pandemia, que houve essa dificuldade das pessoas de separar, o pessoal, a casa, do trabalho. Isso, por conta do trabalho remoto. A gente teve que se adaptar a uma nova realidade, a tecnologia, muitos professores, por exemplo, tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Então, isso causou, de fato, um estresse na população e essa síndrome de burnout. Mas aí a gente precisa entender que, assim, a síndrome de burnout não é um simples cansaço. A pessoa se sente tão esgotada que isso começa a gerar muitos transtornos na vida dela, sintomas físicos, sintomas mentais, Não é com as férias. A gente tem o feriado agora do carnaval, todo mundo saindo para curtir, Só que essa pessoa está tão esgotada que ela pode ter 30 dias de férias, ela não vai conseguir dar aquele suspiro que a gente precisa para retornar de forma saudável ao trabalho. É muito legal falar isso, porque tem muita gente que pensa assim, é um cansaço, Ou até mesmo quem não está passando por aquela situação, minimiza. Ainda por cima tem isso, também, Mai. Isso, exatamente. Acha que é um simples cansaço. Não, tire férias, tire uma folga, E acha que é simplesmente isso que vai resolver isso. Mas quando a gente fala na síndrome de burnout, são muitos prejuízos ali na vida de uma pessoa, A gente precisamos estar atentos a isso. Quais são os sintomas, Mai? A gente consegue observar sintomas físicos e mentais. Na questão dos sintomas físicos, as pessoas começam a sentir muitas dores de cabeça, irritabilidade, alterações na pressão também, alterações na bioquímica do cérebro, começa a liberar muito cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse, E aí, quando isso é em excesso, acaba provocando insônia também, a pessoa já não consegue dormir. E tem casos, Mara, que a pessoa acorda no meio da noite, de madrugada, checando o celular para ver se tem mensagem do trabalho. Então, é um estresse excessivo, é uma sobrecarga excessiva, Tem a questão também do mental, dos sintomas mentais, que é justamente a falta de memória, a falhas na memória, no raciocínio, na cognição, instabilidade emocional, Isso acaba afetando não só a relação dessas pessoas com os outros em sua volta, mas aquela relação que é a mais importante, Mara, que é aquela que a gente estabelece com nós mesmos, Então, precisamos sim cuidar dessa saúde mental. Estamos aqui para falar sobre isso, Isso. Uma grande dúvida, Ela só está relacionada ao trabalho exclusivamente? Por que eu pergunto isso, O resultado do Enem, ele saiu há pouco, e aí muitos estudantes, eles não conseguiram o que eles estavam esperando e vão precisar voltar à rotina de estudos. Também pode acontecer desse estudante que vive ali aquela rotina de estudos porque ele quer, alcançar o que ele deseja, acabar também tendo síndrome de burnout, ou não? É realmente só uma coisa que é relacionada ao trabalho? A gente começa a visualizar, nesse caso, o trabalho de diferentes formas. A dona de casa que está ali cuidando do filho, tem as roupas, tem a organização da casa, é uma forma de trabalho também. No caso do estudante, não deixa de ser também, ele está ali trabalhando, constantemente estudando. E aí, no caso dos estudantes que estão se preparando para o Enem, pode surgir aí inicialmente uma ansiedade, uma preocupação excessiva em obter uma nota máxima ali que vai fazer com que ele atinja o objetivo. E aí, no estudante, a gente precisa
prestar muita atenção nessa ansiedade inicialmente, porque é assim que pode começar, né? E aí ele começa a prestar atenção nos sintomas físicos, o cansaço excessivo, as dores de cabeça, você já não consegue mais absorver aquele conteúdo, você assiste aquela aula várias e várias vezes e já não consegue mais absorver esse conteúdo, né? Porque a memória já está começando a ficar afetada, a atenção, o raciocínio, a cognição, né? Os momentos de lazer também ficam muito prejudicados. A pessoa tem aquele momento ali com a família, mas não se sente assim 100% aliviada, né? Não se sente bem ali naquele momento. E a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? Principalmente os estudantes, porque pode começar aí com uma simples ansiedade ou preocupação em obter a nota máxima e isso vai ficando cada vez mais intenso. Sim. Né? Tem algum grupo em que é mais comum se manifestar a síndrome? Sim. Na pandemia a gente observou os profissionais de saúde, né? Com essa síndrome, os professores, né? Também, aquelas pessoas que trabalham na área de recursos humanos, né? Jornalistas também, de certa forma, porque tiveram que ter essa pressão de passar essa informação sempre, também, né, ali, sempre ali na ativa, né? Não teve como parar, dar essa pausa. Então, sim, são esses grupos que estão mais propensos, né, a desenvolver essa síndrome. E o tratamento, Mai? O tratamento, ele envolve a psicoterapia, né, que é na área de psicologia, e a psiquiatria, né, que é a área da medicina, que avalia esses transtornos mentais. E aí o tratamento pode ser medicamentoso ou só com a psicoterapia. Dependendo do caso, pode evoluir para o tratamento medicamentoso, além da psicoterapia. Certo. Qual seria a diferença, se a gente puder esclarecer, né, entre depressão e síndrome de burnout? Bom, o que diferencia a depressão de qualquer outro transtorno mental é algo que a gente chama de anedonia, que é a perda do prazer por tudo que você possa imaginar. Antes você gostava de praticar aquela atividade, já hoje não desperta mais o interesse, né? É o que diferencia a depressão. Já a síndrome de burnout, ela está associada diretamente ao trabalho, né? É uma síndrome que surge a partir do trabalho. Sim. E aí, nesse ano de 2022, essa síndrome já passou a ser considerada um distúrbio psíquico pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, a gente começa a questionar também a responsabilidade das empresas com a saúde mental desses trabalhadores. Porque se eu pego um trabalhador, eu vejo que ele está ali sofrendo com essa síndrome e qual foi a responsabilidade da empresa também nesse processo? Então, são muitas questões aí envolvidas, porque não adianta eu dizer aqui, faça exercício físico, tenha uma rotina mais saudável, faça exames regularmente, se na verdade, muitas vezes, eu estava até falando ali na sala de espera com o pessoal, que assim, muitas vezes o brasileiro, ele precisa se desdobrar em 3, 4, né, trabalhos, e aí fica muito sobrecarregado, e muitas vezes a empresa determina várias funções para um único funcionário e aí vem essa sobrecarga. É por isso que eu falo que não depende só daquela pessoa, entende? Às vezes a empresa também tem que ter esse olhar, né, para essa saúde mental desse trabalhador, porque como é que ele vai produzir se essa saúde mental está fragilizada, prejudicada? Sim. Né? Tem como prevenir? A prevenção é justamente com esses cuidados, né, que a gente fala, o autocuidado é a base para tudo, né? Praticar exercícios físicos regularmente, fazer psicoterapia, né? Encontrar na sua rotina um momento para você relaxar, descansar, que muitas vezes é isso que a gente esquece, sabe? A gente orienta muito que se você puder, pelo menos 30 minutos, 1 hora do seu dia, reservar aquele momento para você, né? É aquele suspiro que a gente dá, ufa, né? Agora eu estou mais tranquila porque eu fiz algo que me despertou esse bem-estar, né? Nessa rotina que às vezes é tão caótica, tão cheia de demandas, né? A gente precisa desse momento no dia de dizer assim, não, agora é o meu momento. É o meu né? momento, pois é, né? Eu estou buscando muito sempre ter esse equilíbrio. E Maia, assim, dicas, mensagem, o que a gente pode deixar para quem está nos acompanhando sobre a síndrome de burnout? Se você percebe esses sintomas físicos, mentais, que a gente já falou aqui até agora, busque ajuda profissional, né? Porque a gente se perde muitas vezes acreditando que uma folga, que as férias vão aliviar ou reduzir essa síndrome, mas na verdade é muito mais intenso do que a gente imagina. Então, o ideal é que vocês busquem ajuda profissional para resolver essa problemática. Muito bem. Quem tiver mais dúvidas, quem tiver mais interesse nesse papo incrível, como é que pode fazer, hein?
podem entrar em contato comigo. Meu Instagram é @psicologa_mailane_soares ou através do e-mail também, psicologamailanesoares@gmail.com. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema relacionado aí à saúde mental. Muito né? linda e fofa, né, gente? E olha só, lá no Insta, tá, da Mai, tem diversas dicas muito boas mesmo, não só sobre a questão da burnout, tá? Mas também sobre outros temas envolvendo a psicologia. Corre lá para acompanhar e fica essa mensagem, tá, para vocês. Às vezes é preciso também botar o pezinho no freio, né? Isso. Quando a gente percebe que aquilo está tomando conta da gente, pezinho no freio que vai dar certo, tenho certeza. Obrigada, né? E não deixe, é claro, também de buscar ajuda, tá? Psicológica, isso é muito importante. Perfeito. Obrigada mais uma vez, meu bem. Agradeço. Linda, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Bom dia, viu? Seguinte, rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta. Sai daí não.